Santíssimo Deus, querido Pai, como é bom nós estarmos nessa posição, Senhor, pois sabemos que através das palavras que nós pronunciamos aqui, há um Deus que está atento no seu trono, ao Espírito do Senhor que paira sobre essa igreja, sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. E esse Espírito leva o nosso clamor, leva os nossos pedidos até o trono do Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos que é um Deus que está conduzindo essa terra, que é um Deus que está conduzindo a tua igreja nesse momento, em todos os momentos dessa terra, desde a criação até a volta do teu Filho amado Jesus e por toda a eternidade. E nós estamos aqui porque nós dependemos imensamente do Senhor, meu Deus. E nessa posição de reverência, nós estamos aqui para honrar, para respeitar o Senhor e ter todo o temor diante de Ti. Nós colocamos nas Tuas mãos nesse momento a nossa irmã. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor. O Senhor a use, as palavras delas serão as palavras que virão do trono do Senhor. Elas virão diretamente para cada coração que está aqui, porque o Senhor nos conhece intimamente. E o Senhor sabe que precisa ser removido, transformado, e assim nós perseverarmos nessa caminhada que nós temos até o lar celestial. Obrigado por ter nos trazido aqui, obrigado pelos momentos que passamos, pelo que já foi feito, as palavras que foram ditas, a escola sabatina. Enfim, isso mostra muito o cuidado do Senhor para conosco. Então, o que pedimos, agradecemos pelo teu Filho amado Jesus. Amém. Feliz sábado. Hoje, então, eu fui incumbida de trazer a palavra. É um privilégio a gente poder estar aqui, mas também é uma grande responsabilidade, né? Pensar que eu estou aqui na frente, nesse momento, eu serei a porta-voz de Deus. Então, antes da gente abrir a Bíblia, quero fazer mais uma oração, da maneira que nós estamos mesmo, para que assim seja. Senhor Deus, mais uma vez clamamos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, que o Senhor fale a cada um aqui, através da Tua palavra agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a mensagem que eu vou trazer hoje, antes de eu começar a falar, eu quero deixar bem claro uma coisa, que ela é em primeiro lugar para mim. Dizem que os melhores sermões são esses, né? Os que a gente prepara, que a gente prega pra gente. Mas eu não estou sendo egoísta, tá? Eu acho que essa mensagem também pode servir para vocês. Então, por isso, eu resolvi trazer esse tema para nós falarmos um pouquinho hoje. Queria saber quem aqui está aguardando a volta de Jesus. Todos? Tá faltando mais gente, né? Mas tá faltando gente para preencher aqui os bancos. Graças a Deus, todos que estão aqui estão aguardando a volta de Jesus. E isso é certo. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Pedro, ele fala que nós devemos aguardar. Agora, o problema é quando esse aguardar, ele toma um tom assim de passividade, sabe? Tipo, eu tô aqui esperando a volta de Jesus. Uma hora Jesus vai voltar. E às vezes, mais do que uma atitude, a gente começa a ter um raciocínio um pouco errado em relação a
E eu confesso que eu já tive esse raciocínio. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, a gente vê o jornal, começa a ver um monte de maldade, de morte, de desgraça, de sofrimento, desastres naturais. Aliás, a gente abre o jornal e a gente só vê coisa ruim, é difícil ver alguma coisa boa, né? E daí a gente pega e meu Deus, quanta coisa ruim. Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Por que Jesus não volta logo e acaba com tudo isso? Alguém já teve esse pensamento? Só que quando a gente pensa assim, por que Jesus não vem logo e acaba com tudo isso? A gente está colocando a culpa do mal estar se perpetuando em quem? Em Deus. Então, opa, esse pensamento não está muito certo, né? Mas por que Jesus ainda não voltou? Será que Jesus não quer acabar com o mal? Com o sofrimento, com o pecado? Com certeza. E existem uma série de eventos que nós sabemos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Nós, como adventistas, sabemos, ou deveríamos saber na ponta da língua, tem muita coisa para acontecer. Decreto dominical, pragas, enfim, tem muitas coisas que vão acontecer. Mas será que tem alguma coisa que cabe a nós fazer para que Jesus venha logo? Tem algum desses eventos que está sob nosso controle? Pregar o Evangelho, né? Mateus fala, esse Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 12. Pedro fala assim, então, que nós devemos, né, estar aguardando, e a minha Bíblia fala desejando, mas outras versões falam aguardando e apressando ardentemente a vinda do dia de Deus. Então, além de aguardar, nós podemos fazer algo mais, nós podemos apressar. Isso está sob o nosso controle, certo? E daí, a gente citou sobre a pregação do Evangelho. E isso está certo, nós devemos sim buscar levar o Evangelho para as pessoas, porque isso é um evento que vai acontecer antes da volta de Jesus. Mas eu quero ler mais um texto com os irmãos, que está lá em Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, verso 7. Diz assim: Sede, porém, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, nós devemos ser pacientes até que Jesus venha. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quem que está esperando o que nesse texto que a gente leu? Quem que está esperando? O lavrador. A gente tem muitas parábolas na Bíblia que Jesus ele usa figuras de agricultura, né? Parábola do semeador, do joio do trigo, da sementinha, né? Que foi jogada em diferentes solos. Então, quem está esperando? O lavrador. O lavrador é quem? O lavrador, aqui nesse texto, ele pode ser Deus ou Jesus, né? O lavrador espera. O que ele está esperando? O precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, quem está esperando quem nessa história? Esperando o povo fazer o quê? Mais do que isso, além da decisão, frutificar. Você, quem aqui, não sei se todos já tiveram a oportunidade de plantar, de colher, mas quando a gente planta, você planta lá o feijão, aí você colhe a vagem vazia, pequenininho,
grão antes de o grão crescer, de encher? Você colhe a manga quando está desse tamanho, verdinha lá no pé? Não, tem um momento certo. Quando o fruto cresceu, está grande, está bonito. Então, o que está faltando? Está faltando o povo de Deus fazer o quê? Frutificar, para que a colheita seja feita. A gente vê no Apocalipse também que Jesus, é falado, acho que se não me engano, no Apocalipse 19, que Jesus ele volta com o que na mão? Com uma foice, para fazer a colheita. Então, irmãos, olha só, às vezes nós achamos que a gente está esperando Jesus voltar, mas Ele está nos esperando frutificarmos, estarmos prontos. Ele vem quando a colheita seara está madura. E Ele espera com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que são essas chuvas, irmãos? O Espírito Santo. E o fruto que nós precisamos manifestar é justamente esse, o fruto do Espírito Santo. Lá, aqui. Acho que acabou a bateria. Então, o fruto que nós precisamos manifestar é o fruto do Espírito Santo, que nós conhecemos bem. Qual que é? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade. No livro Parábolas de Jesus, página 69, Ellen White diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então Jesus virá para reclamá-los como seus. O que Jesus está esperando então para voltar? Por que ele ainda não voltou? Porque não tem um povo que frutificou, porque não tem um povo que ainda refletiu o caráter de Deus. Ele ainda está esperando isso. E daí a gente pega e a gente fala: Jesus ainda não voltou. A gente leu o texto lá de Mateus: o Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. E daí o que a gente faz? Vamos pregar o Evangelho, vamos. A gente quer que Jesus volte, vamos. Mas uma pregação sem o Espírito Santo, ela vai trazer resultados? Não vai, esse é o problema. A gente está fazendo muito esforço sem o poder de Deus. Aí não vai para frente, irmãos. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, milhares se convertiam em um dia. Quais devem ser nossos maiores esforços? Pregar o Evangelho ou receber o Espírito Santo? Quando a gente tiver o Espírito Santo, vai ser natural a pregação. A gente não precisa se esforçar para pregar. Vai fluir naturalmente. E eu achei muito bonito o testemunho de hoje, do Promério Verde, porque é isso, né? Você no dia a dia, você está pregando, você está fazendo trabalho missionário. Às vezes a gente se limita: vamos fazer entrega de livros, vamos fazer isso, aquilo. A gente se limita aos eventos da igreja para poder trabalhar para Deus. E não é assim, é no dia a dia que a gente precisa se envolver, né? E qual que é a realidade da igreja hoje? Eu não estou falando que isso está errado, mas vou citar algumas coisas aqui que eu vejo que acontece comigo, eu acho que pode acontecer também com outras pessoas. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em entregar livros do que em orar pelo trabalho que vai ser feito. A gente tem orado para que Deus mostre as pessoas certas para a gente encontrar na rua. A gente tem orado para que o Espírito Santo já esteja trabalhando no coração das pessoas que vão receber os livros. Depois que a gente entrega o livro, a gente ora pelo trabalho que foi feito. Às vezes a gente só está lá no dia. Ok, Deus vai trabalhar. Eu acredito que Deus vai trabalhar, mesmo assim. Mas será que a gente não poderia ter resultados muito maiores e muito melhores? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com eventos. Semana Santa, Semana da Colheita, isso, aquilo.
do que coordenar o nosso lar. Tá errado fazer evento? Não tá, gente. Só que aonde tudo começa? É em casa. O livro Lar Adventista fala que se a sociedade está ruim e a igreja está ruim, é porque o que está ruim primeiro? A nossa casa. Então, nosso primeiro trabalho é com o nosso lar. Com quem tem filhos, os filhos, marido, esposa, ali um círculo que mora dentro da casa. Depois, os vizinhos. Depois a gente vai expandindo, né? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com dar estudo bíblico do que com o nosso culto pessoal. A gente consegue levar conhecimento para as pessoas? Consegue. Muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente sabe muito, mas sem o Espírito Santo, ele não vai fazer o efeito no coração das pessoas, o efeito que deveria. Em primeiro lugar, é você se alimentar antes de alimentar os outros, né? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, fala assim sobre como estaria o mundo, né, a condição da sociedade no tempo do fim. O verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A gente tem visto isso hoje? Só que sabe qual verso tem me chamado muita atenção? O verso 5. Fala assim: tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Em primeiro lugar, o que é piedade? Quero participação. Piedade. Compaixão, empatia. No dicionário fala assim que é devoção, que é amor pelas coisas religiosas. Então tem a aparência de quem tem amor pelas coisas religiosas, de quem é cristão, de quem está na igreja, de quem segue a Cristo, mas nega o poder, ou a eficácia. Então parece ser um cristão, mas não é um cristão de verdade. Até que na tradução minha aqui fala assim: aparecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Exatamente. Então, são pessoas que têm aparência, mas negam o poder que realmente Deus pode operar em nós. Será que essa é a nossa condição hoje, irmãos? Será que nós estamos negando o poder do Espírito Santo? Será que nós estamos negando na nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes? Porque o que o Espírito Santo produz? Mudança, reforma. Produz, como a gente falou, o fruto do Espírito Santo. Será que a gente está buscando isso, mas a gente não está vivendo isso? A gente precisa refletir muito. Se nós não estamos enquadrados nesse verso. E se nós tivermos misericórdia? Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Lembrando que a igreja somos nós, a igreja é composta de pessoas. Então, não estou falando da igreja, estou falando da igreja. Qual é a maior necessidade de cada um de nós hoje? Um reavivamento. Eu trouxe aqui o livro Eventos Finais, eu quero ler o texto para vocês, que fala sobre isso. Fala assim:
um reavivamento da verdadeira piedade. Entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. E nós devemos buscar esse reavivamento e reforma mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E daí eu fico pensando na minha condição, sabe? Quão pouco eu tenho orado. Quão superficiais têm sido os meus encontros com Deus, sabe? A gente fala que Jesus está perto de voltar. Eu acredito que vocês também acreditem como eu que Jesus está perto de voltar. Mas a gente não está preparado, a gente não está vivendo como se realmente Jesus estivesse tão perto de voltar. A gente fala, mas a gente está dormindo ao mesmo tempo, a gente está buscando as coisas do mundo. Se vocês ainda estiverem com a Bíblia aberta em Timóteo, lá em Timóteo 3, verso 12, fala assim: e na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Nós queremos perseguição? Sofrimento? A gente quer ter paz com todo mundo. A gente quer ter paz, né? Nós estamos, eu acho que esse é o nosso maior problema, nós estamos numa situação de comodidade. Nós estamos na condição de Laodiceia, mas nós não precisamos ser laodiceanos. Nós falamos, estou tranquilo, abastado, estou, de nada tenho falta, né? Mas a gente mal sabe que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E o que me entristece muito é ver a igreja se assemelhando cada vez mais com o mundo. E lembrando que a igreja somos nós, né? Se assemelhando no vestuário, na modéstia, na alimentação. E olha quanto material, quanto conteúdo nós temos sobre alimentação. Eu não sei da realidade dos irmãos aqui, mas eu tenho visto da igreja que eu frequentava assim, em São Paulo, às vezes eu vejo alguma coisa. E o quanto adventista tem tomando café, gente. Aí vocês podem falar, não, mas tem nada, café. Tudo bem, se você acha que não tem problema, tudo bem. Mas lembre-se que no seu voto batismal estava escrito sobre o café. E aí a gente coloca o café no pé de igualdade com álcool, com fumo. E eu achei que o voto batismal tinha mudado de tanto adventista que eu estou vendo beber café. Gente, isso não é normal. Não é. É tudo, a gente está afrouxando, sabe? O vestuário, antes as mulheres tinham que estar bem vestidas para poder vir na frente, na plataforma. Hoje, talvez a realidade da nossa igreja aqui, eu acho que está melhor que em geral. Nós somos uma igreja pequena, mas olha, você vai em igrejas maiores, está difícil o negócio. E a modéstia não é só para as mulheres, não, para homens também. É um negócio difícil. Nós estamos cada vez mais parecidos com o mundo, com relação a ambições. Não é errado a gente querer ter uma casa, um carro, mas será que isso não está absorvendo a maior parte do nosso tempo, dos nossos interesses, dos nossos esforços? Às vezes conversas que a gente tem muito levianas, sabe? Conversas que não elevam. A gente está parecendo com o mundo em relação à educação dos filhos, em relação à música que a gente ouve. E não só a música mundana, mas às vezes as músicas da igreja também estão com uma forma mundana. Nossa forma de lazer, de entretenimento, assistir TV, celular. E olha, uma coisa também que eu tenho pensado muito em relação à guarda do sábado. Muitas vezes a gente pega e a gente olha para os outros com um tom assim de superioridade, um ar de superioridade. A gente
lei, a gente guarda os 10 mandamentos, a gente guarda o sábado. Mas será que nós estamos guardando o sábado da maneira que nós deveríamos? Eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu espero que eu não seja mal interpretado. Hoje eu quase não vim pregar. Porque ontem eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu entrei no sábado, sabe quando você entra fazendo tudo, assim, já está na hora do pôr do sol, você está acabando de fazer as coisas. E eu fiquei, ai, Jonathan, perto de você, sabe? Que tristeza. Eu não consegui estar pronta para o sábado. E eu tenho falado com o Jonathan sobre isso. Que nós precisamos nos preparar melhor para o sábado. Dentre o reavivamento e a reforma que nós precisamos, é em tudo isso que eu falei. É no vestuário, na alimentação, é na música, é no nosso entretenimento, é na guarda do sábado também, irmãos. A gente só falar que a gente guarda o sábado não é o suficiente. E eu espero que o que eu estou falando aqui, sabe, possa produzir alguma mudança, possa gerar decisões. Eu preguei faz uns 15 dias, eu preguei sobre isso, e eu decidi uma coisa, ao preparar o sermão e ao pregar. Eu estava usando muito o celular no sábado, redes sociais. Gente, eu estou guardando sábado, olhando rede social. Eu posso não estar trabalhando, posso não estar comprando, vendendo, posso não estar fazendo comida, mas eu estou guardando sábado como eu deveria se eu estou o dia inteiro no celular? Não estou, gente. Então, assim, a gente precisa, sabe, acordar para o que a gente está fazendo. Se a gente realmente está observando o sábado, ou se a gente só está tendo uma aparência de piedade, sabe? E eu tomei essa decisão. Eu não vou mais usar redes sociais no sábado. Isso está errado. E ontem, ao acabar o preparo para o sábado de forma meio atropelada, eu tomei outra decisão. Porque para o sábado eu sempre gosto de fazer uma comida especial, na sexta-noite também. Só que eu tenho 2 filhos pequenos e é tudo muito corrido, né? E eu estava ali acabando de preparar as coisas, fui tomar meu banho. E eu falei com Deus, Senhor, eu não quero mais entrar assim no sábado. Se for para comer, se for para acontecer isso, eu vou comprar pão francês e comer pão francês na sexta-noite. E daí eu não vou entrar atropelado, sabe? A gente precisa tomar decisões que gerem mudanças. Não adianta ficar levando, empurrando. O Espírito de Profecia fala que na hora do pôr do sol, nós já devemos estar prontos. Você estar pronto, a comida está pronta. Fala até que a gente já deve estar de banho tomado e cantando músicas de louvores para você entrar no sábado como? Ai, que delícia o sábado, né? Que tranquilo, que agradável. Agora você está lá afobado fazendo um monte de coisa sem dançar. Eu entrei ontem quase assim, eu já estava irritada, porque eu não consegui fazer as coisas a tempo. E daí eu fui tomar o banho, daí eu orei, conversei com Deus e eu vou fazer algo diferente daqui para frente, porque eu não quero mais que isso se repita. Mas a gente precisa identificar os problemas e isso precisa gerar mudança na nossa vida. A gente não pode se conformar com a condição que a gente está vivendo, com a condição de Laodiceia, com a condição de estar parecendo com o mundo. Em Atos 1:8, ali antes da ascensão de Jesus, diz assim, Jesus falando, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? O que uma testemunha faz? Ela fala do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela viveu ali, né? Então, nós precisamos ter uma experiência real e pessoal. Não adianta eu pegar e ficar contando um milagre que aconteceu na vida do pastor, um milagre que aconteceu na vida do irmão, da irmã, ou um milagre que aconteceu 10 anos atrás na minha vida. Eu preciso ter uma experiência pessoal e diária, sabe? Não é ficar vivendo do passado, do que aconteceu no passado. Glória a Deus pelo que aconteceu no passado, mas Deus continua operando hoje. Por que não está acontecendo mais coisas na minha vida
se a gente não tiver uma experiência real e pessoal, a gente vai conseguir testemunhar? Não. Eu quero contar um pouquinho sobre o testemunho que meu filho tem dado. A Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, né? E cada vez mais, agora sendo mãe, eu tenho entendido o que Jesus queria dizer. Nós fomos para a casa da minha sogra faz um mês, mais ou menos. E chegou lá, e eu estava preparando comida que a gente ia fazer. Tinha muita gente reunida ali da família do João, a gente ia fazer bastante comida. E o Josué já estava com fome, estava na hora dele comer. E o meu concunhado ele foi dar comida para o Josué. E o Josué sentou ali na mesa, com um pratinho, e ele falou: come, Josué. Aí ele: não, tio. E às vezes ele fala meio enroladinho ainda, ele: orar. Aí ele não entendeu. Aí ele: come, Josué. Aí ele falou a terceira vez, eu só olhando para ver o que ele ia fazer, né? Qual ia ser a reação dele. Ele falou a terceira vez: vai, Josué, come, você não falou que estava com fome? Aí ele: Aí eu falei: ele quer que ore com ele. Ele não comeu, ele estava com fome, ele não comeu enquanto não orou. Isso é porque é o dia a dia, né? E a gente pegou, o meu sogro saiu também com o Josué, saiu meu sogro e meu concunhado saíram de carro, foram no mercado e levaram o Josué junto. Aí chegou lá na casa da minha sogra, aí meu concunhado falou assim: nossa, o Josué não parava de cantar no carro. Aí eu: tava cantando uma música de esperança. Aí, sabe qual música que ele tava cantando? Oh, que esperança. E eu fiquei: gente, que maravilha, são coisas tão pequenininhas, mas isso revela o dia a dia. E não é assim só com a criança, é assim com a gente também. O adulto, ele consegue dar uma disfarçadinha, sabe? Se está perto de alguma pessoa, age de uma forma, se está perto de outra, age de forma diferente. Mas o que vai no coração, Deus conhece. Agora a criança, ela não disfarça. É a pureza, né? A simplicidade. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu fico pensando, tem pais que às vezes falam assim: tem desenho que é bom, que não ensina nada de errado, eu coloco para o meu filho assistir. Tudo bem, tem desenho que não ensina nada que é errado, mas vai ensinar o que é certo? Se eu colocar galinha pintadinha para ele ouvir todos os dias, o que ele vai cantar no carro? Então, assim, é o que a gente faz dia a dia, o que vai formar o nosso caráter, o que vai fazer as nossas ações, os nossos pensamentos. É o que a gente recebe pelas janelas da alma, pelos nossos olhos, ouvidos, pelos nossos sentidos, né? Nossa boca. Isso é o que forma o que a gente é. E é assim que a gente deve buscar também, alimentar nossa alma com coisas boas a cada dia. Se a gente fica assistindo filme, novela, série, comendo porcaria, fazendo de tudo, vai chegar no tempo do fim, a gente vai querer sofrer perseguição? A gente vai estar pronto para isso? A gente vai querer abrir a mão das coisas, passar dificuldade, passar provação, passar necessidade? A gente vai estar pronto para pregar? A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando nós somos levados a juízo e julgamento, vai trazer as coisas à nossa memória. Se a gente não estudar, a gente vai conseguir trazer isso à memória? Se a gente não sabe? Vai ser trazido à memória aquilo que a gente já tem conhecimento, mas às vezes a gente tem conhecimento e fica guardadinho, né? Se a gente não tem conhecimento, a gente vai conseguir falar, a gente vai conseguir pregar, vai conseguir testemunhar? E olha, eu preciso aprender a ser igual a uma criança. Tem um vizinho nosso que ele vai, foi acho que umas 3 vezes ou mais em casa, na sexta-feira na hora do pôr do sol. E eu tenho uma dificuldade muito grande em, assim, oferecer um estudo bíblico, sabe? Às vezes parece que eu estou sendo meio intrusiva, assim, meio forçando a barra, eu não gosto muito. Se alguém chega assim, tem um estudo bíblico para você, nossa, que alegria, eu amo dar o estudo bíblico, ensinar. Mas para eu conseguir um estudo bíblico é um negócio meio difícil.
E esse vizinho nosso foi em casa algumas vezes. E a gente faz nosso culto todas as sextas do pôr do sol. A gente lê os 10 mandamentos com o Josué. E daí nosso vizinho leu os 10 mandamentos com a gente, mais de uma vez já. Porque ele vai em casa e a gente está fazendo culto e ele acaba participando, né? Ele nunca tinha lido os 10 mandamentos. Ele já tem uns 50 e poucos anos. Ele nunca tinha lido os 10 mandamentos. E ele é um católico muito fervoroso, assim, sabe? Então são coisas pequenas, né, que a gente pode fazer. Aí a gente foi orar pela comida. Aí o Josué, orar, Valdir. Faz assim com a mão. Fecha o olho. Ensinando ele a orar. E é isso que a gente precisa ter, sabe? Ter essa simplicidade. Mas não ficar quieto, não guardar pra gente o conhecimento que nós temos, né? Antes de receber o Espírito Santo, o que os discípulos deles fizeram? Estavam juntos, orando, partindo o pão e tudo que tinham, né? Todas as posses, as propriedades, tudo era em comum. E eles removeram também as diferenças, né? As dissensões. Antes de Jesus morrer, um queria ser maior que o outro, um queria sentar na direita, outro na esquerda. E esse período ali de preparação, eles estiveram orando, confessando seus pecados, confessando seus erros, perdoando, pedindo perdão. É isso que nós precisamos fazer hoje, irmãos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. E é algo que a gente pode e deve fazer como igreja, mas mais do que isso, a gente deve fazer individualmente. Se eu quero receber o Espírito Santo e ninguém mais aqui está afim, eu vou pegar, deixa, então, não, sou eu vou atrás, eu vou buscar. Se na minha casa sou só eu, mas eu vou. A gente não pode esmorecer, sabe? Nós estamos às portas da volta de Jesus. E essa é a nossa maior necessidade hoje. É buscar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Para encerrar, eu queria ler Isaías, capítulo 55. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, se vocês acharam que a vida de vocês também está dessa forma, isso não é para desanimar, mas é para despertar. É para a gente buscar a mudança. Isaías 55, verso 6, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Graças a Deus, nós ainda podemos mudar, nós ainda podemos clamar pelo poder de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Nós ainda temos essa oportunidade de deixar nossos caminhos, nossos pensamentos, nos voltarmos a Deus. Vai chegar um momento que a Bíblia diz: continue o ímpio a fazer iniquidade, continue o santo a santificar-se. Mas nós ainda não estamos nesse momento. Nós ainda podemos receber o Espírito de Deus. Nós podemos ser um fruto maravilhoso que Deus está esperando. E quanto mais rápido nós pudermos fazer isso, nós pudermos frutificar, nós pudermos ter o Espírito de Deus, mais rápido Jesus vai voltar, mais rápido Jesus vai acabar com todo o mal, com todo o sofrimento. E é isso que nós desejamos. Então fica aqui meu apelo para cada um. Cada um conhece as áreas da sua vida que precisa melhorar, que precisa mudar. O Espírito Santo constantemente nos incomoda e nos fala o que está de errado na nossa vida. Que a gente não venha ignorar a voz do Espírito Santo, mas que a gente possa fazer as reformas necessárias na nossa vida. Que nós possamos receber o Espírito de Deus como indivíduos e como igreja, como povo. Quero cantar com os irmãos para a gente encerrar.
o hino Chuvas de Bênçãos. Que isso possa ser real em nossa vida. Que nós possamos receber a chuva ser hoje